A gente tem trabalhado que assunto, irmãos, que a gente começou aí na semana passada? O que os irmãos lembram aí que a gente começou a trabalhar? Começamos a trabalhar sobre finanças e a gente abordou até o finzinho da página 4, que eu não sei se no novo arquivo ainda está na página 4. Não sei. A gente abordou ali, o último texto que eu li foi o de Provérbios 30, versículos 7 a 9, onde a gente colocou ali o texto que 2 bênçãos peço a ti, já situaram ali, amém? Então a gente vai começar agora, sintomas da influência de Mamon. E o que nós queremos discutir aqui sobre os sintomas das influências de Mamon? Quero trazer primeiro aqui para a gente os 2 versículos que a gente separou. Quais são os 2 versículos ali? Quem tiver 100, não sei se tem como, Milene, de repente me dar um socorro e tentar encaminhar para ela o arquivo. Está em 1 Timóteo 6, de 6 a 9. E vamos ver o que está dizendo ali? 1 Timóteo 6, de 6 a 9. E o que o texto está trazendo para nós, irmãos? O texto está dizendo o seguinte: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Vamos agora para Filipenses 4, de 11 a 13, que o barato aqui, gente, que esse texto de Filipenses 4, de 11 a 13, é que a gente decora o 13 com a pior das interpretações, né? Com as maiores distorções aí, mas a gente lê os versos anteriores e entende melhor. Todo mundo encontrou aí? Filipenses 4, de 11 a 13, diz o seguinte: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Então esse tudo posso naquele que me fortalece, está falando de quê, gente? Vamos lá, a prerrogativa dos nossos cultos não mudaram. Está falando de quê, gente? Em toda e qualquer circunstância. O que mais? Tendo fartura ou privação. O que mais que a gente enxerga aqui nesse texto? Se a gente fizer o link com o texto de Timóteo, que também foi Paulo quem escreveu, a gente consegue fazer o link dizendo o que, gente? Dizendo que a gente compreende que a gente precisa estar contente em toda e qualquer situação e que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Tem essa versão? Alguém tem essa tradução aí ou não? Que a piedade com contentamento é grande fonte de quê, gente? De lucro. Então, onde está o problema? O problema está em a gente ter uma certa quantia de dinheiro ou não tê-la. O problema está no quê, gente? Se a gente fizer menção a um texto que a gente leu na semana passada, um dos grandes problemas qual é? É quando a gente tem o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz dos males. A palavra, o próprio Jesus ensinou, falando que nós não podemos servir a 2 senhores, que fala de quê, gente? Que fala de servir a Deus e servir a quem? A Mamon, que era na época um ídolo da época, né? E aí eu fiquei bem pensativo, só uma curiosidade aqui que eu quero trazer de volta uma coisa da semana passada. Semana passada eu fiz até um comentário meio
meio sarcástico, essa é a verdade, sobre a gente tratar demônios nominalmente. Lembram disso ou não? E a gente tratar, por exemplo, Mamon como se Mamon fosse um demônio, tudo bem? E na verdade, Mamon é o que a gente conhece como o quê, queridos? Falou semana passada, Mamon é uma espécie de quê, gente? De sistema de governo, tudo bem? Onde nós temos o reino de Deus, que aí a cultura e os valores são do reino de Deus, e temos um sistema de governo mundano, que aí é o governo de Mamon. E aí é muito importante a gente usar uma expressão que no meio jurídico, né, é muito comum que é o pessoal falar assim, ó, a lei diz uma coisa, mas o espírito da lei, já ouviram essa expressão ou não? O que é a ideia do espírito da lei? É falar daquilo que os desdobramentos da lei provocam. Então, quando nós usamos a expressão espírito de Mamon, nós não estamos falando de um demônio chamado Mamon. Nós estamos tratando de quê, gente? Nós estamos tratando dos desdobramentos que um sistema de governo provoca. Fui bem claro nisso, então, irmãos? Amém? E nesse sistema de governo, vamos trazer à memória aqui algo importante. O sistema do reino de Deus é dar e o que, gente? E receber. E no governo de Mamon, comprar e vender, é fazer para receber. Tudo bem? E aí, diante disso, quais são alguns sintomas de que nós estamos sendo influenciados por esse sistema de governo de Mamon? Tudo bem? Então a gente vai focar nisso agora. Como que a gente pode saber se o nosso sistema operacional, se o nosso HD está mais inclinado ao Senhor e ao seu reino, ou se o nosso HD está mais inclinado a Mamon e seu império? Tudo bem? Então, diante disso, qual o primeiro sintoma que a gente poderia lançar aqui de estar inclinado ao modelo de governo de Mamon? É a gente considerar a preocupação e ansiedade pelo dinheiro. Uma pesquisa realizada em 29 países buscou descobrir o que mais gera preocupação nas pessoas. E a conclusão foi que as maiores causas de preocupação são relacionadas às questões financeiras. Eu quero parar aqui um segundo e quero trazer um comentário, queridos. E esse comentário é super desafiador para nós. Essa pesquisa que foi realizada, ela foi realizada com todas as pessoas, sem fazer distinção entre cristãos e não cristãos. É importante esse dado ou não, gente? Então, primeiro entra e vai fazer entrevista com todo mundo, tudo bem? Não perguntou se era cristão ou não cristão, certo? E aí depois eles foram buscar o que a gente chamaria de microdados. O que são microdados? São dados dentro dos dados. Então agora que a gente já tem esse espaço amostral, que a gente chamaria, a gente já tem esses dados estatísticos, a gente vai pôr uma lupa nesses dados estatísticos e vamos fazer mais uma pergunta. Dentro desse grupo de entrevistados, quais são os cristãos? E aí a gente vai comparar os dados do todo com os microdados que avaliando agora quem, gente? Os cristãos. E pasmem, sabe qual foi a surpresa desse instituto de pesquisa? Os percentuais não variaram para mais de 1,5%. Tudo bem o que eu disse ou não, gente? Então, quando a gente diz para mais de 1,5%, o que eu quero dizer? Não variou, gente. É a mesma coisa. Então, preste atenção nesse dado e como ele é importante. Está dizendo que nessa preocupação financeira, 40% dos entrevistados estavam aflitos com relação ao que, gente? A inflação. Tem alguém aflito aí com a inflação ou não? Agora ninguém quer responder. Mas a gente fala sobre inflação ou não, gente? Bastante. A gente fala. E tá tudo bem falar sobre, porque nós não somos alienados. Tudo bem? Daí falar e o meu coração estar entregue a essa preocupação, é que nós precisamos agora medir o nosso coração. Permitir que o Senhor sonde o nosso coração. Tudo bem? Uma outra coisa que apareceu
é que a pobreza e a desigualdade social aflige aproximadamente, na verdade foi mencionada, né? Foram perguntas mencionadas. 32% dos entrevistados fizeram menção de pobreza e desigualdade. Crime e violência, 29%. 27% de desemprego, corrupção e política, 27%. Só uma curiosidade, irmãos. É óbvio aqui que quando a gente for fazer somatório, ele vai passar aqui de sempre, que nós estamos falando de percentual de vezes que aquilo aparece. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Inflação, pobreza e desigualdade, crime e violência, desemprego, corrupção e política, nesse dado estatístico, eles tratam como eixo temático principal e subeixos, que são os motivos que dão sustentação àquela informação principal. Todos os entrevistados, de alguma forma, falaram que até mesmo a desigualdade social era por causa da inflação, falando que o crime e violência era por causa do desemprego, que tem a ver sempre girando em torno do mesmo elemento, e o elemento é o dinheiro. Então, quando a gente olha um dado como esse, nós precisamos permitir que o Senhor sonde o nosso coração, porque nós não somos, como diz Mateus capítulo 6, nós não somos como os pagãos, que se preocupam só com as coisas dessa vida, mas nós somos aqueles que confiam no Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então, esse é um elemento, e aí se a gente fosse colocar agora, né, um exercício assim que a gente pode mentalmente fazer, numa escala de 1 a 5, já viram aquelas pesquisas de totalmente satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito ou totalmente insatisfeito, né? Numa escala de 1 a 5, como é que está o seu nível de preocupação e ansiedade com relação ao dinheiro? Porque se nós conseguirmos medir qual é o nosso nível de ansiedade com relação ao dinheiro, a gente consegue destronar esse sistema de governo que pode estar enraizado em nosso coração. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? Então esse é o primeiro elemento. E aí eu até coloquei lá no finalzinho que as pessoas ricas, elas têm medo muitas vezes de quê, gente? De perder dinheiro, de ficar pobre. E as ricas têm medo de perder dinheiro e as pobres, na verdade, né? Eu acabei colocando errado ali a anotação. E as pobres temem não ter o suficiente. Mas quando a gente então lida com isso, a gente percebe que é só, vamos usar essa expressão que me incomoda, mas vamos lá. É só pobre que tem problema de ansiedade com relação a dinheiro, gente? Isso é muito importante pensarmos. Porque às vezes a gente pode ter uma quantidade significativa de recursos, mas ainda assim a gente não dorme. Porque tudo gira em torno de ansiedade e expectativa quanto ao dinheiro. Amém, queridos? Eu quero encorajar você, meu irmão. Vamos aprender a descansar no Senhor. Amém? Aprender a trabalhar? Sim, muito ou pouco, gente? Na devida medida, irmãos. Você não pode ir direto seco, gente. Não pode. Ué. Por quê? Porque senão a gente vira o quê, gente? A gente vira escravo. Lembra do sistema egípcio? Que a gente conversou semana passada sobre isso? Senão a gente vira escravo. E aí a gente não tem tempo para adorar ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Segundo aqui, má administração financeira. Esse item, que é um dos indicativos da influência do governo de Mamon, é quando a gente, em outras palavras, vive em situação de tensão por má administração, por ingerência, correto? Então eu quero trazer aqui uma reflexão interessante que eu vou citar um trecho do livro do Craig Hill, Bens, Riquezas e Dinheiro. Ele menciona o seguinte, ele menciona a ilustração de duas famílias, certo?
e são duas famílias, por exemplo, quando você fala de igrejas que tem uma convenção estadual, né, nacional, por exemplo, você tem a igreja presbiteriana, igreja batista e tal, e aí eles têm a junta de missões, tem a junta do presbitério, né, e tal, e aí dois casais estão sendo entrevistados para serem enviados para uma certa cidade para plantar uma igreja. Tudo bem, gente? Então, dois casais, duas famílias estão sendo entrevistadas para serem enviadas para plantar uma igreja. E aí, um grupo de irmãos vai entrevistar então esses casais, um presbitério, líderes e tal. E aí um primeiro casal responde assim, na verdade a pergunta foi: quanto você precisa para ir para tal cidade plantar a igreja? Uma cidade talvez uma região de interior, uma região que não tem muitas igrejas daquela denominação e tal. Quanto você precisa? E aí um casal vai e responde: eu preciso de R$5.000 por mês. Ok, então foi registrado ali, excelente. E aí o segundo casal foi entrevistado, e aí a resposta desse segundo casal foi: eu preciso de R$15.000 por mês para poder fazer essa plantação. Qual casal vocês acham, o primeiro que pediu 5.000 ou o segundo que pediu 15.000, qual casal vocês acham que esses líderes, esse presbitério vai ficar inclinado a enviar então? Qual dos dois casais, irmãos? O primeiro casal ou o segundo casal? Essa é a questão. Nós precisamos fazer mais perguntas. Sabe por quê? Porque o primeiro casal talvez tenha sido ouvido: eu preciso de quanto? 5.000, tudo bem, anotado, beleza, excelente. E o segundo casal, quando responde 15, e aí você para e fala assim: mas por que você precisa de tanto? Por que você precisa de 15.000? E aí esse irmão vai abrir uma planilha e vai dizer assim: olha só, eu estimo que com a habitação nesse lugar, eu já fiz uma cotação prévia, eu vou gastar aproximadamente entre aluguel, água, luz e telefone, eu vou gastar aproximadamente R$2.000 a R$2.500. Eu estimo que por eu ter filhos em idade escolar, eu vou gastar mais ou menos R$1.200 com mensalidades. E também vou gastar uns R$500 a R$600 com transporte escolar se eu não conseguir uma casa nas proximidades da escola. Eu vou gastar aproximadamente R$500 fazendo uma reserva para que eu possa no fim do ano fazer um passeio em família de pelo menos 5 dias. E aí quando terminar essa conversa, se esse grupo de irmãos, se essa igreja, se esse presbitério, essa convenção não tiver limitações financeiras, ele vai chamar de novo o primeiro casal e vai perguntar assim: o que você vai fazer com 5.000? E aí o casal vai dizer assim: não, tá tudo bem, a gente consegue viver com 5.000. Qual casal provavelmente será enviado para essa plantação? O primeiro ou o segundo casal? O segundo casal. Não por causa do volume de recursos, mas por causa da capacidade de organização e planejamento. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? E aí o que é importante nós entendermos? Um texto que os irmãos sabem que eu falo com uma certa frequência, em Lucas 14, 28 a 30, diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios necessários para construir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O que esse texto e o que esse subtítulo que eu utilizei ali estão trazendo para a nossa compreensão? Que nós precisamos compreender, irmãos, que se a gente está... Que aí eu quero trazer uma reflexão com muito cuidado, com muito cuidado. Nós não cremos
em um evangelho triunfalista da prosperidade, onde a gente acha que se o irmão está tendo problemas é porque pecou, se está tendo problemas é porque está em alguma coisa, tem maldição. A gente não crê nisso, tudo bem? Mas nós cremos num princípio das Escrituras que nos ensinam que a chuva vem sobre justo e injusto, tudo bem? Que a seca muitas vezes vem sobre justo e injusto, ok? Então ter um período onde a gente está passando por dificuldades e está precisando, assim, eu estou precisando de mais recursos do que eu consigo dar conta de ter um período, isso faz parte muitas vezes de um momento circunstancial que a empresa que você trabalha de repente quebrou, que a empresa mandou todo mundo embora para terceirizar aquele serviço, tudo bem ou não, gente? Então isso nós entendemos. Agora, o que nós compreendemos? Que se a nossa vida financeira, nós estamos bem enrolados e essa é uma condição permanente, preste atenção nessa última frase minha, e é uma condição, o que eu disse, gente? Permanente. Há algo que precisamos avaliar da parte do Senhor. Precisamos ter um coração cuidadoso para ouvir do Senhor, pôr a vida em ordem e poder avançar. Os irmãos compreendem esse princípio, irmãos? Amém? Por que isso? Porque nós precisamos aprender a calcular a torre antes da gente se lançar em algo. Eu estive com um grupo de pessoas nesses últimos dias. E aí eu peguei um irmão falando assim, não, mas tinha que pegar essa casa aqui e reformar e fazer isso daqui, papapá, e eu cruzei os braços e fiquei parado assim, só observando. Aí eu parei e falei, gente, olha só, a condição de vocês é ter essa casa. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Amém, gente? Então não dá para pegar essa casa, botar o chão e construir outra com uma certa limitação financeira, como eu sei que esses irmãos têm. Então, qual era o meu desafio? O meu desafio era, eu preciso te ajudar, então, te instruir, te orientar, te encorajar a vamos melhorar o interior dessa casa. Tudo bem, gente? Vamos torná-la mais aconchegante. Vamos melhorar um pouco a estrutura aqui. Mas sem nada onde a gente mira em coisas que somente com ações irresponsáveis a gente conseguiria atingir. Consegui me expressar com clareza ou não, gente? Somente com atitudes, o que eu disse? Irresponsáveis a gente conseguiria atingir, quando na verdade eu preciso calcular a torre. Amém, gente? Planejar as coisas. Certo? Consigo me expressar até o momento com clareza ou gerou alguma indagação aí, irmãos? Tá tudo bem? Amém. Vamos lá, próximo ponto. O próximo ponto, ele está associado ao anterior, que é falar sobre falta constante de provisão financeira. Deixa eu trazer para os irmãos aqui um relato, e é um relato baseado em histórias reais. Tudo bem? Claro, se é um relato, é história real. Óbvio, né? Ai, que burro! Desculpa, gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou sendo bem honesto com os irmãos. Eu me recordo de épocas onde a nossa economia, ela me deu maior liberdade de fazer aquisições. Tudo bem? Alguns anos atrás, a nossa economia eu tinha condições um pouco melhores. Eu me recordo que eu podia entrar no supermercado e eu podia comprar de uma diversidade de coisas sem preocupar em fazer muita conta, porque eu já sabia mais ou menos quanto daria e qual era a minha capacidade. Tudo bem, gente? Beleza? Os anos avançando, eu senti mudanças. Eu não sei aí dos irmãos quarentões aí, que talvez consigam enxergar isso dos últimos 15 para cá com maior clareza. Tudo bem? Tem gente mais nova que consegue enxergar isso. Mas eu, como um quarentão, eu consigo enxergar os últimos 15 anos com muita clareza. E isso tem que gerar em nós, gente, sensatez. E o que é gerar em nós sensatez? Você vai entrar no mercado e você vai ter que comprar
as coisas para durar ainda um mês, talvez com a menor diversidade um pouquinho. Talvez você que pegava aquele produto sempre da melhor marca e você pegar nesse momento um similar. E está tudo bem, irmão. E está tudo bem porque o Senhor tem nos dado o comer, o beber e o vestir. E aí eu quero trazer um relato, irmãos, de um ditado que a gente ouve aí, que é do governo de Mamon. Que a gente ouve assim: eu tiro de tudo na minha casa, menos da mesa. Já ouviram isso ou não? Vocês já ouviram isso? Aí eu mexo em tudo na minha casa, corto isso, corto aquilo outro, mas só não corto da mesa. Irmãos, a gente aprende muitas vezes a viver com simplicidade, e quem tem filhos, preste atenção no que eu quero compartilhar. Quando a gente ensina um filho, hoje nós vamos comer isso daqui. E o filho sabe que existe algo melhor na casa do colega, nós também estamos ensinando a um filho ser trabalhador, aguerrido, piedoso e contente em toda e qualquer situação. Os irmãos ouviram isso, irmãos? Isso é muito importante. Eu me recordo, quero trazer aqui um relato, um testemunho também de algo que a gente viveu uma estação da nossa vida. Quando a gente morava em Santos, meu pai teve 2 anos quase, naquele ápice, no meio da década de 80 aproximadamente, ápice de desempregos. Meu pai ficou quase 2 anos desempregado. E eu me recordo do meu tio, e eu quero trazer esse relato e o ensino em cima do relato. Eu lembro do meu tio Elcio, chegando com sacolas de supermercado, sacolas de presentes, que não eram presentes, irmão. Era roupa que a gente não estava podendo comprar. Era tênis que o meu tinha rasgado, e minha mãe tinha avisado meu tio. E meu tio chegando com sacolas de coisas e colocando na sala de casa e saindo de madrugada para que o meu pai não ficasse constrangido e que eu e meus irmãos não víssemos. Só que nesse cenário, você sabe o que aconteceu? Meu tio Elcio foi tremendamente abençoado a fim de que tivesse para repartir. Minha mãe, que tinha sido a irmã mais velha, que tinha cuidado do Elcio por tantos anos e estava acostumada a só fazer, naquele momento estava sendo ensinada a fazer o que, gente? A receber, porque Cristo é tudo, em todos, por meio de todos e para todos. Você compreende isso, irmão? Amém? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque não devemos ter vergonha de tratar sobre essas questões financeiras na vida da igreja. Amém, queridos? E às vezes, eu me recordo, de algo assim, eu não tenho o menor constrangimento de relatar isso, que eu acho que o relato como testemunho pode produzir um encorajamento para alguém. Eu me recordo de irmãos super bem financeiramente, aquela galera, aquela muvuca no fim do culto, a galera assim, vamos lá almoçar não sei aonde, tal, e eu dando um sorriso, falando assim, não galera, fica de boa que eu estou com tudo pronto em casa, tudo pronto para fazer ainda. Mas porque eu sabia que sair com aqueles irmãos ia extrapolar a minha realidade financeira. Você está entendendo isso, irmãos? Vai ter o dia que alguém vai ter um ato generoso de chamar você e vai, não, irmão, hoje por minha conta aqui, fica tranquilo, tal, amém. Mas isso não pode produzir qualquer tipo de constrangimento, vergonha ou irritabilidade. Isso vai produzir quietude no nosso coração. Por quê? Porque o Senhor continua provendo a nós o comer, o beber e o vestir. Amém, irmãos? Um próximo ponto, uma mentalidade de que eu nunca tenho dinheiro para nada. Honestamente, gente, alguém aqui... Não vou fazer isso. Vou falar de mim, Não vou falar dos outros, a gente fala da gente. Irmãos, eu me recordo claramente de lidar com situações pessoais e com alguns irmãos, onde essa pergunta, assim, cara, o que está faltando, tal, e a alegação, geralmente, ela é o dinheiro como uma espécie de
com uma espécie assim de limitador. Mas o não ter ou ter dinheiro não pode ser para você nem um acesso para algo positivo e nem pode ser produzir uma mentalidade de que eu não posso fazer porque não tenho dinheiro. Mas o não ter dinheiro, ele deve ser apenas um elemento para me situar de onde canalizar melhor o uso desses recursos. Consegui me expressar com clareza, irmãos? Às vezes a gente quer... Não? Vamos de novo então? Essa mentalidade que a gente nunca tem dinheiro para nada, certo? Geralmente é porque nós colocamos um lugar onde nós queremos chegar e a gente não tem o valor para chegar nesse lugar. Então a gente já de imediato diz o quê? Cara, eu não tenho dinheiro. Então o dinheiro é um limitador para eu chegar em certo lugar. Mas e se eu compreender que o recurso que o Senhor me pôs nas mãos me possibilita dar alguns passos para avançar, ainda que não seja chegar naquele lugar? Então o dinheiro não é o limitador porque eu não pus um teto muito alto. Eu apenas sei qual é a minha passada. Consigo me expressar melhor agora, irmãos? Eu sei qual é a minha passada. Eu sei até onde eu posso ir. Amém? Então eu sei talvez onde eu vou comprar roupa, onde eu vou comer, onde eu vou passear, eu sei onde vai ser. Certo? Eu tenho limitações, por exemplo, para fazer uma viagem para Disney. Tudo bem, irmão, você tem a limitação para fazer viagem para Disney, mas você consegue dar um passeio ali em Buenos Aires. Entendeu? Ali em Guarapari, eu estou falando. Tudo bom? Então em Barcelona, aqui na Serra, entendeu? Mas você consegue ir a algum lugar. E aí o que acontece? A gente não usa a expressão que não tem dinheiro como um impedimento para se mover. A gente apenas tem que se mover na nossa passada. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Avançando aqui. Um outro indicativo de que o governo de Mamon, ele está berrando dentro da gente assim, são as compras impulsivas. Hoje é que dia do mês, irmãos? 5. Faltam 6 dias, irmãos. 5, na verdade, né? 6, não sei. Para Black Friday. Não é não? É mais pro fim? Rapaz, eu tô bem informado mesmo, hein? Rapaz, eu tinha visto em alguma propaganda que seria dia 10 ou 11. Por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Deixa eu trazer uma situação importante para nós assim, irmãos. Olha só. Eu coloquei aqui 3 coisas para a gente prestar atenção. 3 coisas. Para a gente perceber o governo de Mamon aí ou não. Tudo bem? Primeiro, eu preciso de algo. Se eu preciso, eu calculei a torre antes, eu planejei. Tudo bem, gente? Eu calculei a torre antes, eu planejei. Ou é algo que eu quero. Se é algo que eu quero, eu posso esperar. Porque não é o que eu preciso. Tudo bem? Ou eu compro porque, até coloquei entre aspas, está barato. Aí tem uns memes, né? A Elinete viu o esboço, a Elinete assim, mente vazia, oficina da Shein. E a verdade qual é, gente? A verdade é que tem gente que não tem maturidade e isso é sério. Isso que eu vou falar agora é sério. Tem gente que não tem maturidade, gente, para lidar com o aplicativo de Amazon, Mercado Livre, Shein, AliExpress, Shopee. Não tem. Por quê? Porque parou, começa a navegar e daqui a pouco, pum, compra. Porque a gente já cadastrou o cartão de crédito, tarará, tarará. Irmãos, assim, não quero mandar indireta, né? Mas Deus deve ter trazido você para algo aqui hoje, né? Mas, irmãos, deixa eu trazer uma coisa aqui para os pais, em especial. Deixa
Deixa eu trazer uma informação aqui para os pais. Algumas coisas eu peguei em alguns livros ao longo dos anos e eu fui lendo e falei assim, cara, eu quero poder praticar isso daqui, certo? E eu me recordo de quando eu li esse livro, da última vez, tem uns 5 anos que eu li a última vez inteira, assim. Acho que eu devo ter lido ele umas 2 ou 3. Para montar estudo, para ministrar ensino, tal. E eu lembro que quando eu fui da última vez, eu precisava comprar, eu tinha uma formatura para ir, um casamento, alguma coisa assim. E eu precisava comprar uma calça, uma camisa e um sapatênis. Tudo bem? Uma calça, uma camisa e um sapatênis. Chamei o Samuel, falei, Samuel devia ter, se isso tem uns 5, 6 anos, Samuel está com 17, ele tinha lá entre os seus 11 anos. Gente, eu contei essa história semana passada? Não? Contei para vocês, né? Então, beleza. É que eu tô com essa história recente, assim, eu falei, gente... Então, vamos lá. E aí eu fui ao Shopping Vitória, levei o Samuel, entrei numa loja, provei um tanto de roupa e tal. Não vou levar nada. Aí virava e saía. Aí Samuel falou, pai, coisa de mulher, né? Provar tudo e não levar nada, né? O homem... Eu falei, não, cara, fica tranquilo. Aí fui andando nas lojas. Gente, teve uma loja que eu experimentei, tipo, algumas camisas, vamos supor, não lembro agora qual era o item precisamente. E eu lembro que várias ficaram boas, que eu tinha gostado de várias delas. E eu podia comprar. Só que eu virei e falei assim, eu vou levar essa peça aqui. Aí o Samuel não falou nada, para ele estava só acompanhando. E aí eu fui bem pedagógico na hora que a gente estava saindo. Falei, filho, o que o papai comprou? Pai, comprou uma camisa, uma calça e um sapatênis. Eu falei, pois é. Porque quando o pai saiu de casa, o pai saiu de casa dizendo que ia comprar o quê? Uma calça, uma camisa, um sapatênis. E isso ensina o menino. Aí sabe o que acontece hoje? Hoje chega a dar bronca. Eu vou comprar alguma coisa para o Samuel e hoje a gente compra mais por aplicativo mesmo. Aí eu vou comprar, Samuel, o pai está comprando uma camisa aqui para você. Gostou disso aqui? Gostei. Essa aqui, gostei. Não, pai, gostei, mas eu já tinha escolhido a outra. Falei, filho, o pai está comprando para você mais uma. Mas, pai, eu não preciso. Falei assim, cara, eu criei um monstro. Mas você está entendendo que isso é pedagógico, irmão? A gente tem que ensinar isso. A gente tem que ensinar isso. Sabe por quê? Porque depois fica o pai pagando as dívidas do filho. Aí depois é o pai que vê o filho toda hora assim, ai pai, eu tô meio sem dinheiro. Aí o pai tá lá com 50, 60, 70 anos, tendo que fazer empréstimo, com um débito automático lá como é que chama o negócio? Consignado, às vezes, na aposentadoria para ajudar o filho sem vergonha que é consumista. Você está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Isso é sério. Isso é sério. Tá ouvindo, né, Rafael? Aprendendo, né, mano? Você vai sustentar seu pai, irmão. Tudo bem, gente? Isso é um princípio importante para nós. Então, nós não podemos ceder a esse governo de Mamon que a gente vê, tem vontade e compra. Mas a gente tem que ser cuidadoso. Amém, queridos? Você quer ver uma coisa? Samuel viajou para o Rio de Janeiro com a excursão com a escola. Eu saquei um dinheiro para entregar para ele. Eu entreguei na mão dele. Eu falei, você tem isso daqui em espécie, beleza? Fui no aplicativo do celular, seu limite de cartão de crédito é esse daqui, você tá vendo? Isso aqui é para emergência. Você vai priorizar o uso do dinheiro em espécie. Seu limite de cartão é isso daqui. Ele virou e falou, beleza, pai. Aí quando chegou em casa me devolveu ainda uma boa parte do dinheiro. Eu falei, cara, mas não falei que você podia gastar? Ele falou, eu podia, né, pai? Mas não precisou. Eu falei, cara, legal. Aí eu cheguei, e aí você também fazendo um ato, né, você tem que ter uns insights. Parei e falei assim, então pega esse dinheiro e põe numa reserva para você. Põe isso aqui, uma reserva para você. Guarda, porque um dia você pode querer comprar alguma coisa para você e você não vai ter, e o pai não vai ter. Aí eu já sei até o que ele está fazendo. Está fazendo tal da mecatrônica lá, tem um equipamento que é caro, ele quer comprar. E já está guardando o dinheirinho dele. Entendeu, irmãos? Aí você está ensinando isso. Então, até os pais têm que ter esse olhar em relação aos filhos. Amém, gente? Então vamos lá.
Um outro ponto é sobre a avareza. O que vem a ser a avareza, para a gente compreender aqui? A avareza, nós vamos falar aqui sobre a tendência de reter os recursos. O que seria essa tendência de reter os recursos? Ou o medo de entregar o dízimo ou de ser generoso, se você lida melhor com essa linguagem, não tem problema. Isso é um forte indicador. Irmãos, a gente vai entrar na semana que vem precisamente para falar sobre dízimos e ofertas. Tudo bem? Aí a gente depois vai distribuir envelope branco. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas eu digo o seguinte, irmãos, se a nossa vida está organizada e planejada, a gente já inclui nas nossas planilhas o que a gente vai entregar ao Senhor ou socorrer irmãos. Entende, gente? Então a avareza, ela é resultado de um descontrole. Então a gente está descontrolado, tudo bem? Aí você está com uma corda aqui. Quando pensa em entregar algo ao Senhor, aí você faz conta desse valor. Por quê? Porque ele vai te fazer falta, por causa da falta de planejamento. Irmãos, consegui me expressar com serenidade nesse assunto? Amém ou não, gente? Então a avareza fala de retenção de recursos, de não ser generoso. Amém? Um outro aspecto é a cobiça. O que é a cobiça? E tem uma diferença aqui entre a cobiça e a ambição. A cobiça é desejar algo que você não tem. Ambição é o desejo de ter mais do que você possui. Irmãos, eu quero ser bíblico aqui e não me preocupar com as linguagens da nossa sociedade. Tudo bem? A nossa sociedade vai dizer que tem uma ambição boa. Já ouviram essa expressão ou não? Não, existe uma ambição que é boa, que é só para... Gente, isso não é ambição. A origem da palavra ambição é ansiar por ter muito mais do que você já possui. E a palavra nos ensina sobre piedade com contentamento. Tudo bem? Se nós entendemos que somos mordomos de Deus, eu quero ter cuidado com o que eu vou dizer, porque semana que vem eu vou amarrar eu vou começar agora, mas só vou conseguir amarrar na semana que vem. Se nós somos bons mordomos de Deus, eu não preciso ter ambição, no sentido de uma ambição materialista, porque eu sei lidar com pouco e sei lidar com muito. Então, se eu estiver lidando com muito ou com pouco, eu continuo sendo piedoso e sendo contente, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ah, mas eu não posso querer ter algo mais, pastor? Claro, irmão, você pode querer ter algo mais. O que você não pode deixar acontecer? Aquilo dominar seu coração, porque aí virou ambição. Amém ou não, gente? Então a ambição está atrelada àquilo que domina o seu coração. Você é tão focado em só ter mais, que aí a família então se perde, os filhos se perdem, os casamentos se perdem. Por quê? Porque a gente almeja apenas o que, irmãos? Ter mais. Amém? Eu quero que a gente encontre na Escritura um versículo que fale de ambição do jeito positivo. O termo não é ambição que é na Escritura. O termo é piedade com contentamento. O termo é o que, gente? É a gente plantar. E aí a gente vai plantando e o Senhor vai dando a semente para o semeador plantar mais. É ou não é verdade? Amém, irmãos? Então vamos lá. Sim. Que legal. Muito bom. Muito bom. E por fim, irmãos, aqui o descontentamento. O coração torna-se irritadiço quanto à sua condição atual, ainda que aos olhos de todos seja uma condição equilibrada e favorável. Eu quero ter muito cuidado aqui, irmãos. Por quê? Essa frase sem explicação pode ficar confusa.
nós temos situações onde nós estamos sendo, digamos assim, temos um volume de recursos satisfatório para o padrão de vida que temos. Tudo bem ou não? Só que a gente se torna descontente porque está gastando mais do que deveria. Consegui me expressar bem agora ou não, gente? Está gastando mais do que deveria. Aí você vai ficando o quê, gente? Descontente. Tudo bem? E aí nunca é suficiente. Nunca. E aí, diante disso, a gente colocou ali o mesmo versículo, né? Que a devoção acompanhada de contentamento é grande fonte de lucros. Ali o mesmo versículo de Filipenses 4, correto? Que é para a gente aprender a lidar com a escassez e aprender a lidar com a fartura. E temos, por fim, um ponto agora que é a servidão ao débito, né? E aí aqui, em especial, eu quero enfatizar uma coisa importante como uma instrução pastoral. Irmãos, com que frequência eu uso essa expressão que eu acabei de usar aqui? Raramente. Tudo bem? Então, quando eu digo instrução pastoral, se eu fiz uso dessa expressão, é um tarja preta. Tudo bem ou não, gente? É um tarja preta. Ok? Onde eu quero chegar aqui? Gastos não planejados são um forte indicador da influência de Mamon. Correto? A gente já sabe disso. Ao emprestar dinheiro ou cartão de crédito, defina como será pago. Não diga, pague-me quando puder. Tudo bem, irmãos? Por que essa instrução? Primeiro que eu quero tirar um ensino diabólico e enganoso, que a gente diz assim, não é irmão, tá tudo bem, quando entra dinheiro dá problema. Já ouviram isso ou não? Já ouviram isso? Pois é, se a gente usou a expressão, quando entra o dinheiro criou problema, então quer dizer que o dinheiro está no nosso coração. Porque problema, irmão, com o irmão a gente vai ter sempre. Tudo bem que eu disse ou não? Problema com o irmão a gente vai ter sempre. Se a gente diz que entrou dinheiro, agora tem problema, então a gente tem problema com dinheiro. Porque a gente está pegado ao dinheiro. Tudo bem, gente? O que eu estou dando aqui uma instrução é em que sentido? É pedagógico. Quando alguém chega e diz assim, você me empresta algo? E aí você responde assim, sim, irmão. Como é que você está pensando em me retornar esse valor? E aí você faz o irmão calcular. Você está entendendo o ensino aqui ou não, irmãos? Amém? Segundo, quando você usa o cartão aleatoriamente e você faz uma compra sem calcular, você pode entrar no risco de você não receber o dinheiro do irmão, porque o irmão pode estar passando dificuldade. E pior, e você não ter o dinheiro para pagar aquela fatura. E você vai colocar a sua família debaixo de um jugo que não precisaria estar. Os irmãos me entenderam aqui, amém ou não, gente? Amém? Inclusive, quando você pega, tem um pastor americano, Brian Croft. Esse pastor americano fala muito sobre finanças. E quando ele fala sobre finanças, ele sempre ensina que toda intervenção, assim, quando a gente faz uma intervenção conjugal, ela precisa ser associada com o que, gente? Com ensino e discipulado. Amém ou não? Você faz uma intervenção de saúde, ela precisa ser acompanhada com um tratamento medicamentoso. Precisa ou não precisa? Você faz uma intervenção financeira, ela precisa ser acompanhada de quê, gente? De um auxílio de irmãos ajudar aquela família a fazer uma planilha financeira. Os irmãos compreendem isso, gente? Amém ou não? Nós estamos falando de fechar a mão para generosidade? Sim ou não? É isso que nós estamos ensinando ou não? Não, mas o que nós estamos ensinando? É que esse ensino precisa ser acompanhado, essa ação precisa ser acompanhada de ensino e discipulado. Amém, queridos? Esse é o preceito que nós entendemos. E aí, olha que interessante, sobre ser fiador. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ser fiador de alguém. E aí eu vou te contar um negócio. Eu recebi aqui, algum tempo atrás, recebi um pedido de ficar de fiador. E de uma organização, enfim e tal. Só que se a pessoa não pagasse, eu ia ter que pagar 25 mil reais. Tudo bem? A minha pergunta tem que ser, eu tenho esse valor para pagar? Sim ou não? Ah, tenho. Então eu posso assumir fiador ou não, gente?
Vamos ver o texto? Provérbios 22, 26 e 27. Vamos lá. Provérbios 22, 26 e 27. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Ponto. Só que tem o versículo 27. Se você não tiver como pagar a dívida, até a casa em que dorme será o quê? Tomada. Então está dizendo o quê? Se você ficar de fiador, é só você puder pagar, porque se você ficar de fiador e não puder pagar, até a sua casa vai ser tomada. Então qual é o desafio? Dificilmente, gente, hoje a gente acaba assumindo de ficar de fiador. Por quê? Porque são poucas as pessoas que teriam uma reserva para conseguir dar conta de arcar. Vai ter que pôr a casa, vai ter que pôr a cama. Amém ou não, irmãos? Então a nossa recomendação é, irmãos, aquela fala da semana passada, tem aquilo que é branco, tem aquilo que é preto. Aqui pode, aqui não pode. Mas no meio tem o que, gente? Tem o cinzento. O cinzento a gente põe o pezinho com delicadeza. É ou não é verdade, gente? Então, aos meus olhos, irmãos, é um ponto desafiador para nós adentrarmos isso aqui. Amém? Agora, olha só. Para finalizarmos aqui o estudo dessa manhã e podermos cear, ênfase exagerada no dinheiro e valorização excessiva do seu poder. Isso daqui, gente, a gente percebe que Mamon está no governo, o sistema de Mamon, porque a tendência é sempre de falar sobre dinheiro e posses. E sabe o que se revela aqui? Quando a gente dá mais atenção a quem tem posses do que quem não tem. E isso muitas vezes está entranhado no nosso caráter. Vocês ouviram isso que eu disse aqui ou não, irmãos? Preste bem atenção nessa informação. Lembram de um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo assim, que conversa é essa? Chega alguém aqui bem vestido, vocês botam para sentar na frente. Chega alguém mais simples, vocês botam no fundo. Que negócio é esse? Isso está mostrando pessoas que estão com o olhar focado no que, gente? No dinheiro. Por isso, inclusive como igreja, nós queremos aprender a lidar com irmãos mais favorecidos e menos favorecidos, entendendo que na verdade eles nada têm. Ambos nada têm, porque tudo que possuem veio do Senhor. Faz sentido ou não, irmãos? Somos tão somente mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? E quando a gente tem esse coração inclinado a falar de posse e tenho e não sei o quê, e dar mais atenção a quem tem, você olha e fala assim, epa, tem algo errado aí, tem Mamon governando o sistema operacional HD desse irmão. Amém, queridos? Diante disso, a gente conseguiu mapear aqui elementos importantes que revelam se a gente está entregue ou não a um sistema como Mamon. Menos de uma hora.